gravar. Exatamente. E sigam aí o @Budocast, sigam também o grande Elton Silva, grandes pesquisadores, Cristiano Milfon, o grande Luiz II do Origens do Jiu-Jitsu, o próprio Bruno Schindler, o grande conhecedor do Kosen, são pesquisadores sérios que sabem bastante, que estudam bastante e que respeitam a obra também dos grandes mestres, enfim, sem ir para uma linha de tentar diminuir alguém para falar de outro, uma coisa que não tem sentido dentro do método deles de pesquisa. E você acabou falando en passant sobre a parte política dele, essa viagem ele fez relacionada à política e tal. Fala um pouco para a gente das relações políticas do Jigoro Kano e também da parte dele dentro do Comitê Olímpico, né, que ele também foi muito importante nessa parte dentro do judô. Ele, como eu falei, né, quando ele volta dessa viagem para a Europa, primeiro ele vai para Kumamoto, né, se torna diretor lá na escola de Kumamoto, que inclusive é uma escola, ele bota o Arima lá para dar aula, inclusive é uma escola que depois vai participar do Kosen Judô, tá? Então essa ideia que algumas pessoas têm que, tipo assim, as escolas do Kosen não tinham nada a ver com a Kodokan, né? Então, não é bem assim, tá? E aí ele vai trabalhar junto com o Ministério da Educação para formular algumas como é que posso colocar? Algumas políticas educacionais que foram colocadas na época. E depois ele vai a Kotoshi Hangako, por exemplo, que ele vira diretor, é uma escola de formação de professores de várias áreas, né? E ele começa a inserir o judô em tudo isso aí, em todos esses lugares assim que ele dá aula, ele tenta inserir o judô e tal. E como ele é um cara que tem esse conhecimento, vamos dizer assim, internacional, ele falava inglês, falava alemão, né? Em um determinado momento, o pessoal que organiza os Jogos Olímpicos ali, o Pierre de Coubertin e tal, eles sentem a falta de ter uma representação da Ásia participando dos Jogos Olímpicos, né? E aí eles, enfim, tentam achar alguém, né, lá no Japão. E através de alguns intermediários eles acabam chegando de Jigoro Kano. Inicialmente, o Jigoro Kano ele tenta falar com algumas pessoas do ministério que ele já conhece e tal. Em algumas associações associações esportivas, tal, o pessoal não dá muita bola para isso. Aí ele acaba sentindo que ele tem que fundar a própria associação atlética dele. Então, assim, muita gente não sabe, mas o Jigoro Kano é conhecido como o pai da educação física no Japão. Ele funda a Associação Atlética Amadora do Japão e ele começa a organizar uma equipe, e aí ele leva a primeira equipe lá do Japão para participar nos Jogos Olímpicos logo seguinte. Ele começaram a conversar com ele em 1909, agora de cabeça assim, eu não vou saber a data dos jogos que ele levou uma equipe, mas enfim. A conversa toda era para conseguir trazer uma equipe de algum país assim, da Ásia, né? E aí acabou o Japão sendo escolhido, né? Até por essa ligação que conseguiram fazer aí com o Jigoro Kano, esse conhecimento dele, e aí a partir de então ele faz parte do Comitê Olímpico Internacional, né? E ele começa a empreender muitas viagens assim para o exterior, ele vai assistir Jogos Olímpicos, né? E ele sempre aproveita, né, muito essas viagens que ele faz para o exterior para apresentar o judô para outras pessoas, né? Para apresentar o judô como método científico, né? Ele tinha uma ideia de que assim como em um determinado momento do Japão o Ocidente, né, forneceu muita coisa para o Japão, ele achava que o Japão também poderia fornecer algumas coisas da sua própria cultura em um mundo internacional, um mundo globalizado, vamos colocar assim, né, na cabeça dele, naquela época ele já pensava assim, as pessoas vão aprender coisas de várias culturas diferentes, né, porque o mundo estava se expandindo, as distâncias se tornavam menores, né, e com isso o judô também começou a se desenvolver em vários lugares, né. Então ele, mesmo depois daquela primeira viagem, ele viajou várias outras vezes, principalmente por essa questão do Comitê Olímpico Internacional, participar de reuniões e tal. E nessas viagens ele acabava visitando, né, academias inclusive, por exemplo, em Londres, né, ele foi lá conhecer a Budokai, o Koizumi, o Yuki Utani, né, trouxe eles para Kodokan, conheceu gente na França, em vários lugares, né.
E esse trabalho, por exemplo, com o Comitê Olímpico Internacional, ele conseguiu vencer, né, o que seria o primeiro Jogos Olímpicos em Tóquio, em 1900, seria em 1900 e, acho que 1940, se não me engano, ia ser, né? Teria que procurar agora na internet, porque a cabeça agora, a memória não está muito boa. Mas ele consegue propor, né, esses primeiros Jogos Olímpicos em Tóquio, ele e outros membros ali do Comitê Olímpico Internacional da delegação japonesa, e eles vencem esse bid, como é que fala em português? Enfim, esse processo de seleção, né, do que seria o próximo país. E aí só que por causa da Segunda Guerra Mundial não acontece, né? Em determinado momento o governo japonês fala assim, olha, a gente não tem grana para ficar botando em Jogos Olímpicos, não sei o que lá, então vai tudo para o exército, vamos colocar assim, né? Então, mas ainda assim, né, mostra, né, como o Jigoro Kano tinha uma habilidade política grande, né? E além disso, ele fazia parte do que seria a Câmara Legislativa, né, do Japão. Ele se tornou, ele foi indicado pela família imperial para assumir uma cadeira no que seria o relativo da Câmara dos Nobres lá da Inglaterra, na versão japonesa, né, a Câmara dos Nobres lá. E ele tinha lá como se fosse uma posição, uma cadeira cativa ali. Dá para dizer que ali, a partir de 1934, ali muito o que ele faz, assim, né? A partir de 1934, ele já não está mais tão ativo no caso do judô. Ele continua participando dos eventos e tal, dos principais eventos, né? Mas ele já não consegue mais participar com muito vigor, porque ele começa a ter alguns problemas de saúde, né? Então, a gente está falando aí, depois que ele volta daquela primeira viagem na Europa, que o judô começa a se desenvolver e tal, a gente está falando aí depois que ele começou a assumir as posições mais importantes dele dentro da carreira, vamos dizer, educacional. Né? E aí, inclusive, por causa de uma viagem que ele faz pelo Comitê Olímpico Internacional, ali em 1938, no retorno ele morre no navio, né? No Haikal Amaru, se não me engano, que é um navio que até hoje, pelo que eu sei, até hoje é possível visitar. Ele está lá atracado no porto de Yokohama, lá, né? Que é uma região ali nos arredores de Tóquio, e tem um parque assim na frente, e dá para até hoje ir lá encontrar ver o navio, né? Mas ele já chega em Tóquio, ele já tinha falecido a bordo, e o que ficou tido como a razão foi pneumonia, né? Mas tem várias coisas assim que ele criou no final da vida, e algumas delas acabaram ficando assim sem completar, eu diria, né? Então existem katas do judô que dizem que não foram finalizados, existem outros que eram ensinados no passado. De Grokano meio que falou para o pessoal na Kodokan, interrompe um pouco aqui que eu vou melhorar, e aí depois a gente volta a praticar, e aí simplesmente ninguém mais continuou praticando, porque não deu para voltarem a praticar aquele kata. E várias outras ideias dele, né? Porque a Kodokan, na realidade, depois de uma certa época, deixou de ser uma organização do Jigoro Kano, né? Depois virou uma fundação com diretores, board members e tal, né? Então, ele já não tinha mais necessariamente tanto controle. Ele tinha algum controle, né? Como presidente, vamos colocar assim, mas tinham várias pessoas que queriam que o judô fosse uma outra coisa. Né? Tinham pessoas que queriam que o judô fosse mais esportivo, tinha alguns que achavam que a prática de kata já não tinha mais porquê, tinha o pessoal do Kosen, né? Pessoal, alguns dos professores que participavam do Kosen eram membros da Kodokan. Então, vamos dizer assim que a vida mais política dele mesmo, mais fora dos tatames, eu diria que ali por volta a partir de 1934 ele já não tinha mais, vamos dizer, aquele ímpeto tanto de estar no tatame, estava mais ali, mais na parte política. Mas eu acho que a entrega política dele maior mesmo foi com o Comitê Olímpico Internacional. Né? E aí depois tem a militarização do Japão. Ele era um cara que era contra esse negócio, por isso que começaram a criar ali aquela ideia de que ele tinha sido envenenado pelo governo japonês, não sei o que lá, né? São teorias conspiratórias aí que ninguém vai ter como provar, né? Mas
Assim, eu particularmente não sei nada que, como membro esse é um local, vamos dizer assim, um tema de pesquisa que eu acho que é pouco explorado ainda, né? Mas, por exemplo, o Jigoro Kano teve, como dentro do meio esportivo, ele teve muita atuação na natação japonesa, por exemplo, né? Vários esportes ele atuou, né? Através até dessa organização que ele criou, né? Da Associação Atlética Amadora e tal. Então, ele teve muita atuação dentro do esporte japonês, eu diria. Acabou que você falou sobre a morte dele, sobre a rivalidade com o Tanabe também, que seriam perguntas isoladas, mas você explicou de maneira bem profunda, né, sobre